Vamos tentar visualizar uma cena bem específica. Paris, ali pelo ano de 1894. Aquele auge absoluto da modernidade na Europa, né? Exatamente. Aquele momento em que as ruas recém-pavimentadas de paralelepípedo começam a mudar de som. Uhum. O barulho alto vai sumindo. Sim, o som dos cascos de cavalo e das rodas de madeira dando lugar a um deslizamento que era macio, silencioso. É o começo da revolução das bicicletas. Exato. Elas tomando conta da cidade e os primeiros automóveis começando a dar as caras também. É a imagem perfeita do progresso europeu. Limpo, elegante. Só que tem um lado muito obscuro nessa imagem limpa, né? Tem. Porque o que quase ninguém naquela Europa moderna percebia ou queria perceber é que as rodas que faziam toda essa revolução girar tinham um preço altíssimo. Um preço pago com sangue e com dívidas impagáveis. E pago com uma seiva branca e grudenta extraída lá nas profundezas da selva amazônica. Certo, vamos destrinchar isso. Com certeza. O material de hoje é pesado, mas fascinante. A nossa missão nesse mergulho de hoje é analisar uma pilha impressionante de documentos históricos sobre o chamado ciclo da borracha no Brasil. Ah, e é uma documentação que mistura muita coisa. Tem botânica, tem economia global e, claro, o custo humano absurdo de tudo isso. O objetivo da nossa análise é entender a mecânica da coisa, como o suco de uma árvore na Amazônia financiou a mobilidade do mundo inteiro. E como isso ergueu cidades luxuosas literalmente no meio do nada. Para logo em seguida colapsar tão rápido quanto surgiu, né? É um moedor de carne humano. É o tipo de material que faz a gente repensar completamente a história da tecnologia. Totalmente. E antes da gente entrar de cabeça nisso, é sempre bom deixar nossas regras de engajamento bem claras para quem acompanha a gente. Claro, manda ver. A gente vai se basear estritamente nos dados e nos registros desses documentos históricos que temos aqui na mesa. Sem tirar nem pôr. Exato. A ideia é relatar os fatos de forma imparcial. Vamos olhar para os relatórios da época e entender os conflitos territoriais, a violência social, tudo direto da fonte. É um choque de realidade gigante, porque a gente costuma pensar em avanço tecnológico saindo de dentro de um laboratório branco, esterilizado, né? Pois é, mas aqui a gente precisa traçar uma linha reta, bem direta, entre a Avenida Chique de Paris e a lama do rio Amazonas. É muito louco isso. E o gatilho de toda essa história foi uma explosão de consumo quase bizarra na Europa. A febre da bicicleta. Essa mesmo. A bicicleta moderna surge ali por 1861. 30 anos depois, virou uma febre sem controle. Os dados dos documentos são surreais. Mostram que, só na França, o número de bicicletas pulou de 250 mil em 1894 para mais de 4,5 milhões em 20 anos. 4,5 milhões. É um salto gigantesco. Sem contar o automóvel, né? O carro do Carl Benz que começa a se popularizar ali em 1901. Uhum. E o que essas duas máquinas maravilhosas do progresso precisavam? De pneu. Precisavam desesperadamente de borracha para funcionar. Exatamente. Se a gente for fazer um paralelo com hoje, é tipo a mesma corrida maluca que a gente vê pelos minerais raros. Tipo o lítio para as baterias dos celulares? Perfeito, o lítio. De repente, as maiores potências industriais percebem que dependem de um material que só cresce num pedaço selvagem e muito específico do mundo. O que é fascinante de analisar nesses documentos é entender a biologia por trás dessa economia toda. Nossa, a questão botânica é o coração da história. Porque a Amazônia virou o centro do mundo da noite para o dia. Tudo se resume à seringueira, a Hevea brasiliensis. E a gente não está falando de um arbusto qualquer que você planta no quintal. Não mesmo. É uma árvore colossal, chega a 30 metros de altura. E com um habitat extremamente restrito. Ela evoluiu para crescer no meio daquelas áreas de inundação de rios gigantescos. Rios tipo Tocantins, o Madeira, Tapajós, Puros e o próprio Rio Amazonas. E o processo de extração, lendo os relatos aqui, é genial e trágico ao mesmo tempo. Porque não dá para simplesmente ir lá, derrubar a árvore, ensacar a madeira e vender. O trabalhador precisa fazer talhos diagonais, muito precisos, na casca da árvore. Se cortar fundo demais, a árvore morre. Exato. E dessas pequenas feridas, a árvore chora o látex, que é aquela seiva branca, bem parecida com leite e super pegajosa. E foi exatamente esse líquido fresco que virou o material mais cobiçado pelos engenheiros lá na Europa e nos Estados Unidos.
o que gerou uma demanda externa explosiva e o Brasil estava segurando o bilhete premiado dessa loteria botânica. Era um monopólio natural perfeito. Ninguém mais tinha isso em escala. E a consequência óbvia é que uma montanha absurda de dinheiro começou a despencar no Brasil. Os números dos relatórios alfandegários da época, não me deixam mentir, são impressionantes. Fala um pouco desses números para a gente ter uma dimensão. Se a gente voltar um pouco no tempo, ali para 1860, antes dessa febre toda do pneu bater, Certo. o Brasil exportava umas 2.500 toneladas de borracha por ano. Era uma fatia bem minúscula. Representava uns 3,5% das exportações só. Era usado para quê nessa época? Capa de chuva, Certo. isso, sapato impermeável, coisas menores. Mas quando as bicicletas dominam, a curva vira um foguete. O gráfico deita. Total. Em 1900, a exportação já salta para 34 mil toneladas anuais. Nossa. E o pico é em 1910. A borracha chegou a representar 40% de tudo que o Brasil exportava. 40% é muita coisa para um produto só. Sim, era o segundo produto mais forte de toda a economia nacional. Só perdia para o café. E esse material todo ia direto para os portos de Liverpool, lá na Inglaterra, e Nova York. E a grana que voltou inundou completamente a região norte do Brasil. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque esse dinheiro não ficou guardado no banco rendendo juros silenciosos. Não mesmo. Ele mudou a cara visual da região norte. Os relatos falam da tal da Belle Époque nos trópicos. Belém e Manaus sofreram uma mutação urbana quase inacreditável. Imagina o contraste para quem via isso acontecendo. Você está no meio da maior e mais densa floresta tropical do planeta e de repente tem bonde elétrico rodando na rua. A iluminação a gás foi trocada por iluminação elétrica antes mesmo de muita capital lá na Europa. As pontes de madeira viraram pontes de ferro importado. Começaram a surgir palacetes, teatros gigantescos. Construídos puramente para a ostentação da elite local. Os documentos mostram detalhes absurdos, tipo o pessoal importando revista de moda direto de Paris. Sim, e colocando as crianças em escolas na Amazônia que só ensinavam as matérias em francês. É o puro suco do delírio, né? Uma tentativa desesperada de fingir que a Amazônia era um pedaço da Europa. Mas aí, lendo esses textos, a pergunta natural que surge, e que os sociólogos da época já apontavam é: Esse luxo todo transbordou? Tipo, o trabalhador comum que morava nessas cidades sentiu essa riqueza? o buraco é bem mais embaixo, como sempre. Os registros sociais mostram o tamanho da hipocrisia. Famoso, o Brasil civiliza-se. Exato. Esse era o grande lema do governo republicano que tinha acabado de ser criado. A narrativa bonita de que o país estava deixando o atraso para trás. Mas na prática, civilizar significava outra coisa, né? Significava, literalmente, varrer os pobres para bem longe da vista das elites. Uma higienização social clássica. Sim, essas grandes reformas, o calçamento bonito, a água encanada, isso tudo ficou restrito a um núcleo central minúsculo nas capitais. Enquanto isso, as populações mais humildes eram expulsas. Brutalmente expulsas. Tiveram que ir para as periferias, áreas sem infraestrutura básica nenhuma. Então o dinheiro da borracha não distribuiu renda de jeito nenhum. Funcionou mais como uma lupa, né? Aumentando a exclusão social. Com certeza. E se na capital, onde o dinheiro circulava, as coisas já eram tão desiguais assim, na floresta a situação era de outro planeta. Aí é que tá. Porque o brilho daquele lustre de cristal do teatro em Manaus não conta a história de quem estava lá na lama sangrando a árvore. A gente precisa entrar na mata para entender como essa engrenagem rodava de verdade e era baseada numa hierarquia impiedosa, No topo da pirâmide alimentar, no conforto, ficava o seringalista. que era o dono da terra, entre aspas. O cara que controlava milhares de hectares de mata e as rotas de navegação dos rios. E lá na base, com os pés afundados na lama, o seringueiro. E os dados demográficos que a gente tem aqui são muito cruciais para entender o drama. Sim, porque a grande maioria desses seringueiros não era composta por nativos da região amazônica. Eram pessoas de fora. A maioria absoluta era de nordestinos. Pessoas em vulnerabilidade extrema, fugindo de secas devastadoras lá no Nordeste. Secas históricas que matavam de fome. Aí eles entravam em navios que os documentos chamam de navios negreiros modernos. Eles iam buscar qualquer fagulha de chance de sobrevivência.
E quando chegavam, esses novatos ganhavam até um apelido. Eram chamados de bravos. Isso, os bravos. O seringalista arrendava algumas estradas na mata para eles trabalharem. Mas espera aí, me tira uma dúvida que gritou na minha cabeça quando eu estava revisando essa parte dos relatórios. Pode falar. A gente está descrevendo um trabalho infernal, no meio do nada, cheio de doenças, bichos. Se a situação era tão desumana, por que o cara não pegava as coisas e ia embora? Eu também me perguntei isso de cara. E a resposta é assustadora. Sério? Eu teria dado meia volta no segundo dia. A sacada cruel do sistema é que ir embora era matematicamente e fisicamente impossível. Eles ficavam presos no que os textos chamam de aviamento. Aviamento, que é basicamente uma máquina de gerar dívida. Uma máquina infinita. O seringueiro já chegava no seringal com o saldo negativo no caderno do patrão. Como assim, já chegava devendo? O seringalista bancava a passagem do navio do Ceará até a Amazônia. Então, quando o cara pisava no barracão... Que era o posto de suprimentos no meio do mato, certo? Isso. A primeira coisa que ele ouvia do patrão era: você já me deve o custo da sua viagem. Entendi a lógica. É tipo uma cidade-empresa em Marte. Você está isolado no meio de uma floresta gigante, não tem um mercadinho concorrente do outro lado do rio. Não tem delegacia, não tem prefeitura. O barracão do patrão tem o monopólio total da sua vida. Perfeito. E as listas de compras obrigatórias registradas pelos observadores da época dão o tom do golpe. O Euclides da Cunha relatou muito isso. O autor de Os Sertões. Ele mesmo. Ele esteve lá e anotou tudo. O seringueiro era obrigado a comprar suas ferramentas de trabalho no barracão. Uma machadinha, as tigelas para o látex, espingarda. Porque, além de tudo, ele tinha que comprar arma para se defender de onça e de conflitos com indígenas na mata. Sim. E comida, claro. Farinha, charque. Tudo isso vendido a preços absurdamente inflacionados. O cara mal começava a trabalhar e já devia uma fortuna. E na hora de vender o látex, que ele colhia? O preço que o seringalista pagava pela borracha era fixado lá no chão. A conta nunca fechava. Ou seja, ele entregava a produção, abatia uma parte ínfima da dívida, mas precisava comprar mais comida. E a bola de neve da dívida só crescia. O Euclides da Cunha cravou uma frase nos relatórios dele que resume isso de forma bem arrepiante. Qual é a frase? Ele diz que o seringueiro é um homem que trabalha para escravizar-se. Nossa, isso é muito forte. E muito preciso também. E se o cara tentasse dar uma desperto e fugir de noite? A resposta para a fuga era puramente física. Havia capangas armados em todo lugar. O seringueiro que ousasse questionar o caderno de dívidas era amarrado num poste e chicoteado. Ou simplesmente tomava um tiro no meio da mata e desaparecia para sempre. Ninguém ia procurar. Ninguém. E como se a violência dos capangas não fosse suficiente, a própria rotina de trabalho já era uma sentença de morte a curto prazo. Para quem tá ouvindo ter uma ideia, a rotina desse sujeito era insana. Ele cuidava de 2 estradas, que não são ruas, tá? São umas trilhas quase invisíveis na selva ligando uma árvore na outra. Exato. O cara acordava de madrugada, ainda no breu, andava quilômetros numa umidade absurda, fazendo os talhos e pendurando as tigelas. Aí lá pelo meio-dia ele voltava para o alojamento, comia um punhado de farinha e refazia todo aquele trajeto quilométrico para recolher a seiva. Carregando baldes pesadíssimos. E a pior parte ficava para a noite. Ele ia pro tapire. Aquela cabaninha minúscula de palha. Sim. Lá dentro, ele ficava girando um bastão de madeira coberto de látex em cima da fumaça densa de uma fogueira. Horas e horas defumando aquilo até virar uma bola gigante e dura. E os relatórios médicos incluídos nos documentos são super claros sobre o impacto disso na saúde deles. Imagina o pulmão do cara. Destruído. Aquela fumaça constante, inalada num ambiente minúsculo, fechado, úmido. A incidência de tuberculose e infecções respiratórias letais era um negócio fora de controle. Um moedor de carne mesmo. E a gente não pode esquecer de mencionar o choque territorial que isso causou. Verdade. Porque a sede por lucro exigia sempre mais árvores, do que significava invadir cada vez mais a floresta profunda. E a floresta não estava vazia, longe disso. Os seringalistas contratavam mateiros e toqueiros armados para abrir caminho. E o resultado direto disso? Um banho de sangue com os povos indígenas. Aldeias inteiras que estavam no meio do caminho do lucro foram dizimadas a tiros de rifle.
As frentes de expansão não perdoavam nada. Era uma fome tão insaciável por mais território e seringueiras que o Brasil acabou transbordando suas próprias fronteiras oficiais, né? E aí a gente entra numa crise diplomática bizarra que literalmente redesenhou o mapa da América do Sul. A famosa questão do Acre, porque Amazonas e Pará já estavam meio que saturados, todas as árvores tinham dono e o fluxo de nordestinos chegando não parava nunca. A válvula de escape foi cruzar a fronteira. Eles começaram a entrar num território vizinho denso de seringueiras que, por lei, era da Bolívia. A Bolívia percebeu que estava perdendo o controle silenciosamente, né? Um monte de brasileiro invadindo e extraindo borracha lá. E para tentar segurar os brasileiros, o governo boliviano teve uma ideia até bem ousada, mas que deu muito errado. Arrendar a área para uma empresa de fora. Isso, eles passaram a administração e a cobrança de impostos para um consórcio internacional, a Bolivian Syndicate. Que tinha um forte capital norte-americano por trás, e adivinha? Os brasileiros lá não gostaram nem um pouco de ter que pagar imposto para americano e para boliviano. Obviamente. E o que eles fazem? O básico da época. Se armam até os dentes. Liderados por um militar gaúcho, o Plácido de Castro, eles iniciam uma revolta armada, expulsam as tropas bolivianas. E num delírio absoluto da história do Brasil, em 1899, eles proclamam um país, a República do Acre. Imagina só, uma república independente formada por seringueiros armados no meio da bacia amazônica. Teve uma vida super curta, claro, mas gerou um incômodo internacional tremendo. E para evitar uma guerra real com a Bolívia e com os americanos, o Barão do Rio Branco entra na jogada. O grande diplomata brasileiro, ele liderou as negociações que culminaram no Tratado de Petrópolis em 1903. E qual foi a negociação? O Brasil literalmente comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas e ainda pagou para a Bolivian Syndicate ir embora. Resolvido, certo. Comprou o Estado e acabou a confusão. Não. Lendo o tratado, a gente vê que a Bolívia colocou uma condição para aceitar esse dinheiro. Uma condição que ia cobrar um preço absurdo em vidas humanas. Uma exigência que era, na prática, um desafio de engenharia quase delirante para a época. A construção de uma estrada de ferro. Como a Bolívia não tem saída para o mar, eles exigiram que o Brasil construísse uma ferrovia ali em Rondônia, para que eles pudessem contornar as cachoeiras intransponíveis dos rios locais. E assim nasce o projeto maldito da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré. 366 quilômetros de trilhos planejados para cortar um dos ambientes mais inóspitos do planeta. As obras começam em 1907 e a logística da coisa toda, lendo aqui, é completamente surreal. A empresa responsável importou 30 mil operários. De mais de 40 nacionalidades diferentes. Tinha russo, grego, panamenho, americano, dinamarquês, tudo enfiado no meio da selva, tentando botar trilho no chão. E o resultado, como os documentos detalham, foi uma catástrofe de proporções épicas. Enchentes que lavavam os acampamentos inteiros de uma noite para o dia. Balsas afundando com material de pontes. Ataques indígenas constantes, afinal as terras deles estavam sendo rasgadas ao meio. Mas o grande ceifador mesmo não foi a flecha, foi o mosquito. A malária e a febre amarela devastaram os acampamentos. Em 5 anos de obra, as estimativas são de que pelo menos 6 mil operários morreram ali. Cara, é um operário morto a cada 5 que entraram lá. Uma taxa de mortalidade absurda. Não é à toa que até hoje ela é conhecida nos livros de história como a Ferrovia da Morte. E sabe qual é a maior ironia de toda essa tragédia regada a sangue e suor? O timing da inauguração, com certeza. Pois é. A ferrovia foi finalmente inaugurada com banda e festa em 1912. Só que naquele exato ano, o império invencível da borracha brasileira estava despencando num precipício. O monopólio desmoronou em questão de meses. E por que isso aconteceu tão rápido? Se a gente for ver, a floresta não pegou fogo. As seringueiras ainda estavam lá. Os seringueiros também. Se a gente conectar os fatos com o panorama global, a queda faz todo sentido. Foi uma mistura perigosa de arrogância brasileira com biopirataria pesada. Biopirataria dos ingleses, no caso. Sim. Enquanto a elite de Manaus estava lá construindo teatro caro e o governo empilhava corpos numa ferrovia arcaica, os britânicos jogavam um xadrez de longo prazo.
Anos antes desse colapso, alguns exploradores ingleses tinham contrabandeado milhares de sementes da nossa Hevea brasiliensis. Eles levaram essas sementes escondidas para estufas botânicas lá em Londres. Estudaram a germinação certinha. E depois despacharam as melhores mudas para as colônias deles e dos holandeses na Ásia, em lugares como Singapura, Ceilão, que é o atual Sri Lanka, e Malásia. Porque o clima lá é bem parecido com o da Amazônia. E aqui tem um dado nos relatórios que é o grande choque de realidade da nossa análise de hoje. O choque matemático de eficiência, né? É uma surra absurda. Na Ásia, eles aplicaram engenharia agrônoma logo de cara. Não tinha essa de caçar árvore no meio da floresta virgem. Eles organizaram tudo num sistema de plantation. Plantaram as seringueiras alinhadas, fileira por fileira, lado a lado. Com essa proximidade real, um único trabalhador na Malásia caminhava pouquíssimos metros e conseguia extrair até 3 quilos de látex num dia só. E no Brasil? Como as árvores nasciam aleatoriamente no meio da selva densa e espalhadas, Um seringueiro levava até 2 semanas de caminhada exaustiva para juntar um mísero quilo de látex. é brutal a diferença. Como você compete no mercado internacional contra isso? Impossível. Um dia de trabalho contra 2 semanas para ter 3 vezes menos produto. O sistema organizado da Ásia, somado aos fretes marítimos muito mais baratos para a Europa, simplesmente engoliu o Brasil. E foi um colapso vertiginoso. Os gráficos do governo mostram que em 1919, muito pouco tempo depois do fim da ferrovia, a borracha amazônica representava só uns 10% da produção global. De rei do mundo a 10%. O Brasil foi ejetado do mercado que ele próprio tinha inventado. O ciclo de riqueza acabou num estalar de dedos. E o que sobrou? Cidades no norte esvaziadas, palacetes perdendo a tinta e dezenas de milhares de trabalhadores esquecidos e afogados em dívidas no meio da selva. O que nos traz para uma ironia quase cruel quando a gente olha para os dados econômicos modernos que estão na nossa pauta também. Para quem está escutando e pensa, pelo menos a gente garantiu o nosso mercado interno. Tem uma surpresa nada agradável. Sim, os relatórios atuais mostram um cenário que parece até piada de mau gosto. O Brasil, aquele rei incontestável da borracha, hoje em dia importa cerca de 65% de todo o látex que a nossa própria indústria precisa. A gente não dá conta de suprir a própria demanda. Tem que comprar de fora. E a geografia da coisa também inverteu completamente no país. A região norte, que foi o palco dessa epopeia gigantesca, hoje não é mais o polo produtor principal. Não mais. Se a gente olhar os mapas de produção de hoje, mais da metade, uns 54,5%, está concentrada no oeste do estado de São Paulo. Com Mato Grosso respondendo por mais uns 13% e a Bahia também na casa dos 13%. O eixo financeiro mudou totalmente de lugar. Mas tem um detalhe humano nos documentos contemporâneos que a gente não pode deixar passar. Qual? Apesar de toda essa mudança para o Sudeste e das importações da Ásia, ainda tem entre 5 e 10 mil famílias lá na região amazônica que dependem da extração tradicional do látex. Caramba, ainda tem gente que faz o processo original. Sim, famílias que ainda mantêm esse conhecimento ancestral de sangrar a árvore sem matar a planta. Eles resistem na floresta usando a borracha e a castanha do Pará para sobreviver. É uma herança muito viva e muito teimosa, né, de um ciclo que um dia já ditou as regras do mundo. A história sempre deixa umas cicatrizes pesadas, mas também deixa esse legado de resistência. E acho que tudo isso levanta uma questão final super importante para quem está acompanhando a gente. Uma peça que ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Manda essa reflexão final. Enquanto a gente analisava todo esse horror do sistema de aviamento, dos brabos e das milhares de mortes na ferrovia no Brasil, os registros históricos globais apontam para outro lugar ao mesmo tempo. Outro lugar sofrendo pela borracha. Exato. O Congo, lá na África, que na época estava sob o domínio brutal do rei Leopoldo da Bélgica. O Congo belga. A história de lá é tenebrosa. Porque a Europa queria pneu lá também. Só que a natureza botânica da África era diferente. Eles não tinham a seringueira de tronco grosso. A borracha de lá vinha de uma espécie de trepadeira colossal. Tipo uns cipós gigantescos. Isso.
cipós que se enrolavam nas árvores da floresta e subiam a alturas de 30 metros. Meu Deus! E aí, se no Brasil o terror era caminhar quilômetros escravizado por dívidas, no Congo, as tropas coloniais obrigavam os trabalhadores africanos a escalar esses 30 metros em árvores gigantes sem nenhum equipamento de segurança. Só para fazer os cortes nos cipós lá no topo. Só para isso. Os diários da época relatam uma rotina de mortes diárias por quedas. Despencar e morrer esmagado era simplesmente contabilizado como custo operacional pelas empresas lá em Bruxelas. Isso é assustador e escancara uma coisa muito triste sobre o nosso modelo. Escancara como a fome do mercado global por materiais novos tem o poder absoluto de ditar quanto vale uma vida humana. E parece que não importa o continente, a biologia ou a época. Num paralelo que gela a espinha. Mostra a engrenagem fria daquele tal progresso. Sim, faz a gente repensar muita coisa. E se a gente parar para pensar quando a gente pega um smartphone moderníssimo hoje ou vê o lançamento de uma bateria de carro elétrico na TV, vale muito a pena se perguntar. Se perguntar sobre as pessoas invisíveis, né? Exatamente. Quais lugares ocultos no mapa e quais pessoas anônimas continuam pagando uma conta invisível e alta para manter a roda da nossa tecnologia girando no século XXI? É para se pensar. Com certeza. Bom, muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa análise profunda pelas raízes da nossa história de hoje. Continuem questionando de onde vêm as coisas ao seu redor e até a próxima.